Estamos começando o nosso mais novo podcast, Fala Belo, Belo com 2 L's, Fala Belo Oficial, um podcast com histórias maravilhosas, bastidores da televisão brasileira, são histórias de muito bacana que você vai conferir todos os episódios aqui com a gente, Fala Belo Oficial, Fala Belo com 2 L's. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui uma amiga, ela literalmente nasceu para brilhar. E ela brilha há muitos e muitos anos. Ela foi nada mais, nada menos que a primeira trans a participar de um reality show da televisão brasileira. É isso aí, com muita honra e muito prazer, eu recebo a minha convidada, Bianca Soares. Tá vendo? Depois de 21 anos, né? E eu que tenho que agradecer primeiramente ao Paulo Belém, segundamente a você, por você ter me escolhido para dentro da Casa dos Artistas. A gente não tinha dimensão da proporção que se tornou, né? E que seria uma grande porta para todos os LGBTs que ocupam agora todos os espaços. Você se lembra que naquela época era uma época muito difícil, a gente vivia como se fosse numa ditadura, onde para entrar o público LGBT dentro das famílias, teve que ser uma que enganou. Não poderia ser uma LGBT porque ela não era aceita. Verdade. Não tinha como colocar. E eu só por ter passado por mulher, isso que era a grande raiva. Mas, ao mesmo tempo, foi um grande avanço, que hoje em dia a gente vê na parada. Ontem mesmo estava tendo a parada e uma das LGBTs, uma das travestis que estavam do meu lado, que hoje em dia as meninas têm vergonha dessa palavra travesti. Tentam tirar essa palavra. Agora se fala muito da mulher trans. Mas a mulher trans e a travesti é a mesma coisa. E a gente não precisa sentir vergonha do que nós somos. Desde o primeiro momento, eu sempre falei que a gente tinha a nossa sexualidade, que a gente precisava gostar dos nossos corpos. Conseguimos agora uma grande conquista, que é mudar, ter a ratificação de nome na certidão de nascimento, sem precisar fazer a cirurgia, sem precisar ter laudos psicológicos e tantas burocracias que a gente tinha no passado. Então, há 21 anos atrás, eu agradeço muito você, por você ter aberto essa porta tão grande para toda a nossa população LGBTQIAPN+. Bianca, deixa eu contar uma coisa que eu me lembro como se fosse hoje. A gente ficava confinado no hotel, né? E o hotel na 23 de maio ali, e com todos os participantes um mês antes, né? Esse um mês antes a gente não podia deixar a imprensa descobrir quem eram os participantes, era aquele segredo todo, né, do reality show. E eu já estava lá confinado, eu era o produtor responsável em ficar acompanhando os participantes. E eu me lembro que numa noite qualquer, o Paulo Belém, produtor de casting, chegou e falou: Fabiano, desce aqui na recepção um pouquinho que vai entrar uma nova participante no programa. E me apresentou você. Essa é a Bianca, nova participante. Falei: nossa, mas o que aconteceu? Aí perguntei para ele em off, ele falou: o Silvio Santos pediu para colocar a Bianca para participar. Até então, falei: que legal, mais uma participante. Direcionei você pro quarto, né, para você ficar lá no quarto separadamente do pessoal, para ninguém descobrir quem era o outro, mas eu não percebi que você era uma trans. Eu não percebia, vi aquela mulher linda entrando e falei: gente, depois que o Paulo me comunicou por telefone, e eu falei: meu Deus, aí fizemos amizade, eu me considero muito seu amigo hoje, eu acho que você tem um papel muito importante. Você me fez enxergar o preconceito, a discriminação, o problema que vocês enfrentaram a vida toda. Eu acho que tem um divisor de águas não só na Casa dos Artistas, mas na minha cabeça também de entender e compreender. Eu acho que muito bacana a sua história. E você me relatou naquela ocasião umas histórias que eu me recordo até hoje. Você estava me contando da sua infância, como foi. A gente conversou muito lá, né? E eu lembro até hoje da nossa conversa, você me falando da sua infância. Eu queria que você me contasse hoje de novo, como foi a sua infância, Bianca? Olha, assim, tem também aquele divisor,
que naquela época pais não tinham a mesma mentalidade que hoje em dia, Sim. né? A maioria dos pais tinham aquela mentalidade. Imagina, eu nasci em 83, que era em plena ditadura militar. Em 85 eu acho que foi que acabou, ou 83, eu não me lembro, não me recordo muito bem. Mas a minha infância, até nessa parte que era, pensando que era, né, menino, tal coisa, era muito legal dentro de casa. Depois dos 12 para 13 anos que eu não aceitei mais colocar roupa de menino, aí que teve aquela grande mudança. E a Casa dos Artistas fez um reencontro com a minha mãe. Sim. Porque eu tinha. Se lembra que eu morava com o meu esposo? Lembro dele na época. Aham, o Ricardo. Lembro, gente boa. Aham, e assim, a minha mãe, ela não imaginava que eu era uma mulher. Ela me imaginava que eu era um menino, que todo mundo olhava para minha feição e falava que eu era um Mas você me menino. contava que você já ajudava sua mãe em casa. Já, não, essas né? coisas assim, com certeza. Sempre você teve. Uma menina, sempre foi como uma menina. E assim, 9 anos de idade eu já roubava, né, coisas assim das minhas irmãs, como anticoncepcional, que elas acabavam tendo sempre alguma coisa de saúde, Sei. né, no colégio. E tomava mesmo? Tomava. Já não sabia que aquilo já era uma Sei. hormonização. Então, para mim foi muito legal a minha infância com a minha mãe. Minha mãe foi muito maravilhosa, mas a partir do momento que acaba se revelando, eu acho que a grande maioria da população LGBTQIAP+, elas são expulsas dos seus lares. Verdade. Infelizmente, tem que viver do submundo da prostituição. Inclusive, na Casa dos Artistas, eu acho que foi uma grande porta para... Eu não falo janela, antigamente eu falava janela, agora eu falo uma grande porta, que eu não precisei mais ter que fazer tantas coisas que antigamente eu tinha que me submeter. Porque não existia oportunidade para a mulher trans e travesti. Agora a gente vê muitos lugares igual supermercados. Eu acho ótimo, isso eu acho muito legal. E você se lembra qual foi o meu discurso de eliminação? Ninguém lembra, mas Uma coisa forte, foi um depoimento muito forte, isso eu lembro. Pedi no serviço. Que eu verdade. falei, é a primeira coisa, eu peço porque modelos como eu, e eles nem entendiam isso, eles estavam achando que era só uma gostosona lá, que estava se exibindo, querendo aparecer na Playboy, porque a Playboy era para as meninas, e para os homens era a G Magazine. Sim. E a mulher trans? Não tinha. Verdade. Até eu consegui uma capa feminina que era a Men, mas infelizmente ainda existia muito preconceito. Não se existia... A parada era nova. A parada tinha 8 anos. Nossa. E a parada era só uma concentração de pessoas que iam ali pela Paulista. Agora olha a dimensão que se tornou. E essa dimensão, você é uma das responsáveis por ter se tornado essas conquistas todas que vocês tiveram, né? Foram muitas conquistas através de você participar de um programa de tanta audiência na televisão, você levar essa bandeira. E então eu acho que você tem um papel fundamental na vida de todas as meninas que sofreram muito no passado e que hoje já não encontram tantas dificuldades, né? Ainda tem. Tem né? grande dificuldade, mas não é mais igual antigamente, que a gente não poderia mudar a nossa certidão de nascimento, que a gente era marginalizada, a gente só era... os nossos corpos sempre foram usados, porque né, o Brasil é o lugar onde mais se consome pornografia de mulheres trans, mas é o lugar onde mais se matam. E eu posso te falar que eu sou uma sobrevivente. Sério? É verdade. São 7 anos de sobrevivência. Você fala, como assim? Porque eu tenho 42 anos. E a expectativa de vida de uma mulher trans e travesti no Brasil é até os 35 anos de idade. Nossa. Então já não era... Vocês estão olhando aqui um fantasma. Que há 5 anos atrás já era para mim estar morta. Porque, infelizmente, é o lugar onde mais se matam mulheres trans e travestis. Ainda é? Ainda é o lugar. Coisa, né? No mundo, é o ranking. É o lugar onde mais se consomem, mas é o lugar onde mais se matam, é o lugar onde os pais de família, né? A gente fala que é uma grande sociedade que acabam consumindo esses corpos, mas também é uma grande quantidade que acaba matando elas também. Então, é um momento que a gente vê a empregabilidade se existindo, mas ao mesmo tempo com poucos avanços, mas tivemos avanços, graças a Deus. E naquela época, que a única coisa que se existia era a Roberta Close. A Roberta Close nunca quis ser militante. Verdade, né? Ela nunca quis saber da causa. A Roberta Close sempre foi uma celebridade e ela sempre nunca quis demonstrar nada. Inclusive, se você fala mulher trans ou travesti, ela foge de você, até hoje na atualidade.
Ela não quer falar nem nada, ela só gosta de passar isso. Então eu não tinha uma referência. Quando eu entrei dentro da casa, eu era totalmente crua. E assim, todas as coisas que eu fui falando foi a minha naturalidade mesmo. Era a naturalidade de eu pensar, né? Ah, eu não gostaria de fazer cirurgia, mas eu sou uma mulher. Independente de ter uma genitália, que funcione ou não funcione, isso, né? É problema meu e de algum parceiro que eu vá ter relação a alguma Sim. coisa, mas independente disso, não ter sabe, Agora vieram, Jean Williams, veio a Léo Áquila, vieram tantas outras depois de muito tempo, só que não veio como a Bianca. A Bianca veio como uma mulher enganando né, a família brasileira, mas que conquistou um espaço. Porque independente daquilo, você sabe que era para ter sido abafado e acabado, né? Que tentaram fazer isso, por causa de questão de patrocinador, na época que não conhecia, né? Não tinha aquela questão de hoje, igual hoje em dia a gente vê os patrocinadores querendo. Inclusive o patrocinador pediu novamente para me voltar daí. Para que você voltasse para casa, claro. E daí foi na hora que foi o boom de explosão. Verdade. E daí depois o Silvio Santos não quis mais fazer a Casa dos Artistas pela questão da audiência que teve. Sim. Fizeram um levantamento, a gente naqueles dias fizemos o maior índice de audiência da televisão brasileira. Passou da Avenida Brasil. A gente foi para 54 pontos, enquanto a Avenida Brasil conseguiu 47 ponto tanto. Então, pra gente, foi assim como se fosse não só um marco, mas sim uma felicidade muito grande que a gente pôde levar alegria, diversão, sabe? Com a Casa dos Artistas. Me arrepia de falar isso no finado Silvio Santos, que sabia que... Você se lembra o carinho que ele teve comigo? Lembro. Ele nunca me chamou de ele, nunca perguntou de certidão de nascimento, nem nada. Ele foi uma pessoa muito maravilhosa comigo. Aliás, falando de Silvio Santos, o Silvio Santos é um cara que colocou as travestis no programa de televisão dele a vida toda. Show de Calouros tinham espetáculos maravilhosos, né? Apresentações lindas de travestis, né? Na época não existia a palavra trans, né? A travesti, a mulher trans veio hoje em dia, mas pelo quê? Pro genérico, porque tem muitas mulheres trans que acham, né? A mulher trans agora, a nova geração, que a travesti, ela é pejorativo, como se fosse da marginalidade, da imperfeição, da mulher suja, da prostituição, de todas aquelas coisas que elas ficam com vergonha de se falar e não travesti. E não, a travesti, se não existisse esse nome, essa palavra travesti, não existiríamos a mulher trans hoje em dia. E esse pejorativo, eu acho que é enganação das próprias novas agora. A gente não precisa sentir vergonha de ser chamada de travesti. A gente tem que ter orgulho dessa camisa. Por quê? Porque a gente já foi tão chacotada, tão jogada, sabe, à beira da sociedade, tão mal falada, que nesse exato momento se torna essa palavra travesti orgulho. E a mulher trans é só uma parte mais limpa dessa forma, para que muitas não conhecem a luta que tiveram muitas ancestrais. E imagine eu que tive ainda a televisão, que eu pude ir para a televisão, que foi um marco. Você sabe que foi de 85 mil pessoas. E você se lembra que ficou assim procurando uma que fosse muito feminina e que enganasse. E foi assim, parece que Deus colocou aquela voz em mim, essa voz em mim, tudo para aquele momento aparecer. E eu lembro quando eu recepcionei você no hotel, quando você chegou, que ele me falou que você era uma travesti, eu falei, não é possível. Aí eu ficava te olhando, assim, sabe, uma coisa, ela não é. E assim, a sua beleza é fora de série, né? Mas eu quero te fazer uma pergunta um pouco diferente. O Silvio Santos sempre teve admiração pela travesti. Quando você viu o Silvio Santos pela primeira vez, quando ele te olhou pela primeira vez, você sentiu um brilho no olhar? Então, o Silvio Santos não sabia. Ele não sabia naquele momento? Nenhum. Você pode perguntar para o Paulo Belém, porque Paulo Belém, eu agradeço muito Paulo Belém, que homem maravilhoso, gente boa. Paulinho é demais. Eu peço desculpas, porque lá dentro eu tive meio que um surto, mas por quê? Porque eu não sabia lidar com a situação, e muito menos vocês, porque até vocês sabem muito bem, era uma coisa nova, não se existia o Jean Williams, não tinha Ariadna, não tinha... Depois que foram aparecendo todas, né? Mas o Silvio brilhou o olhar dele ou não brilhou quando ele olhou para você? Ele achava
achava que eu era uma menina muito bonita. Muito Só bonita. ele nem pensava, ele nem imaginava, sabe? E depois, nos bastidores, que ele veio conversar comigo, Bianca, no duro que ninguém sabia que você era, porque lá dentro era como se fosse um lugar Sim, que tinha passagens secretas do Silvio Santos, né? sim, sim. Que ele entrava num palco, saía por outro, ninguém Verdade. sabia por onde ele entrava, porque ele era o dono da emissora, ele conhecia cada porta dali de dentro, mais que a gente. E do nada ele sai de um banner. Ele com aquelas perninhas finas, assim, né? Balangandinho, assim. Lembro bem. Eu olhei lá, assim, aquele banner, e ele balangandinho, assim, pensando em que era nada. Quando eu fui passar, ele pegou eu pelo braço e me puxou. Aí ele me puxou, daí ele começou a conversar comigo isso, e tal, 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 tal. Aí que foi que ele viu que ninguém conhecia mesmo, que ninguém sabia. Por quê? Porque todo mundo ficava imaginando que uma mulher, a travesti, né, ia pegar e dar aquele chiclete, sabe? Alguma coisa que iam notar, né, que eu era uma travesti. E bem ao contrário, eu quis mostrar a feminilidade. E daquele dia, você lembra, eu Sim, dormia escovando o cabelo, acordava muito lembro bonita. bem. Inclusive os meninos falavam, nossa, a Bianca é a mais cheirosa, a Bianca é mais tal. Mas por quê? Por Você essa teve um namorado lá dentro, não teve, Bianca? Acho que tive uma teve uma fé. fera. Eu lembro alguma coisa assim, não lembro quem é, mas teve. Foi o que eu fiz, por que que eu fiquei Ah, eu já sei chateada? quem é. Eu já lembro dele. Ele era do Rio de Janeiro, não era? Dentista. Do Rio de Janeiro? Aham. Inclusive, depois que ele Mano, soube, daí eu comecei, não é comigo. Mas você sabe que teve o affair, que ele ficava teve. andando atrás de mim Não e a foi gente uma coisa dormia. no ofurô? Foi também. Eu lembro Foi, aquele bem. furor, foi tal, foi coisa assim, foi. Não só no furor, né? Daí depois no beijo, que daí não colocaram o beijo no ar. É, né? Porque a minha eliminação mesmo foi por causa da prova de talentos e não pela convivência. Porque daí depois que eu Sim, sabia da prova de talentos, daí que eu comecei a ser bruxa. Porque daí você sei. podia, porque não tinha nada a ver, né, da convivência. E daí na convivência foi da a Vanessa Pires. Lembra muito mais coisas do que eu. Porque Incrível. é muito, na minha memória, assim, é muito, É muito né, louco, ainda né? muito fresca. Mas Não eu sei de parece que uma é 21 história anos. que você parece que estava no furô e acabou achando o Oscar lá dentro. Verdade. Acabou vendo e tinha o Oscar lá. Foi, tadinho lá. Ai, meu Abafa Deus. o caso. Essa Abafa o já pode falar, caso. abafa o caso. Foi, achamos o Oscar, a estatueta. É, Fui mas, premiada. Bianca, muito bacana essa fase de Casa dos Artistas. Teve na sua volta, né? Quando você voltou, você viu tudo que se passava, porque na época não tinha internet, na época não tinha essa visibilidade toda, né? Então, quando você voltou, teve um dia lá que você ficou nervosa, parece que quebrou tudo, brigou com todo mundo, surtou literalmente. Como foi isso? Então, quando eu surtei, foi por essa questão do preconceito que me colocaram uma eliminação em mim muito grande e assim, todas as emissoras locais em volta me chamando para dentro, que a audiência estava comigo. E o SBT, por essa questão dos patrocinadores, não sabia lidar com a situação de ter uma travesti dentro do programa. Então, o que eles preferiam? Eliminar, Sim, né? Que é mais fácil para não ter problemas. Só que para ele piorou, porque fazendo aquela eliminação, aí que criou a Bianca. sim, Porque daí teve aquela corrente de união de verdade. Eu vi os LGBT se unindo de verdade para querer estar. Mas aí depois eu voltei já não como participante. Daí sim. já estragou a atração. Daí o que acontece? Terminou. Você sabe que fazem 21 anos, que, graças a Deus, eu sempre estou trabalhando, fazendo coisas pela TV. Fiz o Mandrake, que para mim foi assim o meu primordial, que foi pela HBO, Conspiração Filmes, Só texto para do... lembrar, você não entrou lá como uma travesti qualquer. Você Não, entrou como atriz, como porque lá era a atriz. Casa dos Artistas protagonistas de novela, né? O prêmio era se tornar uma protagonista de novela. É, E tinha tudo para você ganhar, né? e daí, assim, eles não sabiam lidar, porque imagina, o primeiro paredão que vão me dar, vão colocar lá uma coisa de um beijo. Beijo, não existia nem o beijo gay na televisão, colocaram um beijo comigo, o que que eu ia fazer? Assim, daí eu não tinha reação, fiz o meu teste, fiz as coisas tudo corretamente, porém não era da mesma maneira, porque eles não colocaram o meu teste no ar, porque com medo de preconceito, processo, porque já começava aquele processo, não colocaram. Então, ali eu já fiquei um pouco mais sem aquele privilégio que as outras tinham, Sim, né, de poder mostrar o teste. E daí, nessa questão, assim,
do, do, de teste e tal coisa, que eu fui ficar nervosa e brigar com a Casa dos Artistas. Mas não foi pela questão de chegar lá dentro e dar uma de estrelinha, mas sim porque Não, você sempre foi muito é, humilde, sempre foi muito, muito sempre, bacana, sempre. mais pela essa questão de brigar por todas as outras. E, inclusive, no discurso de eliminação, eu falando que a gente precisava de um serviço que, infelizmente, o Brasil não dava oportunidades para modelos como eu, mas não dava. E eu não queria revelar aquilo que, se eu tivesse revelado ali naquele domingo, eu não teria voltado. Verdade. Porque daí ia acabar a graça. O pessoal ia ali olhar, ia acabar a graça. E daí eu pensei assim, e daí o Paulo veio, você pode contar, você pode contar. Eu não contei. E eu lembro que ficou uma batalha de todo mundo querendo descobrir, né? Igual o Aham. Odete Roitman. Igual o Odete Roitman, foi uma novela. Quem é a travesti? Foi uma novela, teve bolão e Teve bolão, tudo, né? pra saber quem que era a travesti. O Silvio Chutaram Santos foi mais uma. em quem? Na Na Michelle. Michelle, porque a Michelle era alta, Um modelo, metro e né? É oitenta, um metro e verdade. 83, 85, não me lembro. E daí era ela, Era ela. grandona, mãozona. Eu pequenininha, 1,67, Quietinha, quietinha, né? quietinha, toda querendo cozinhar e fazer a fina, tal coisa. Nem imaginavam. Quando o povo descobriu, para muitas pessoas ali dentro, foi um choque. Foi uma surpresa, é É, verdade. porque o transgênero da travesti sempre foi aquela, né? Extravagante, Extravagante, briguenta, aham, né? É, com corpão grandão, sim, sabe? Com aquele tupete, peruca, sim. com a marquinha de biquíni. Essa era a marca registrada das trans. E eu não, eu fui tudo naturalzinho. Você foi tão natural que eu acho que o seu sucesso foi através da sua naturalidade, desse seu brilho, dessa sua humildade, sabe? Você nunca quis impor nada. Eu sou e você tem que me aceitar. Não, você foi conquistando. Isso eu acho lindo. Tanto é que você me explicou e me mostrou esse lado que eu não conhecia. É, totalmente. Eu acho que não é a gente brigando. Claro que a gente deve se impor, mas não colocando goela abaixo das pessoas que a gente vai ser aceitas. A gente tem que Sim, mostrar que nós próprias mudamos de uma maneira que a sociedade, né, não imaginava que a gente poderia ter essa transformação. E graças a Deus, hoje em dia, nós somos fragmentadas. A gente teve muitos pedaços quebrados, mas a gente sabe muito bem o que nós temos a nossa ideologia e não precisamos sim, mais, igual antigamente, de ter que estar brigando. Claro que temos muito preconceito. Igual ainda a gente está brigando para ir no banheiro feminino. Onde a gente sabe muito bem que os banheiros masculinos que acontecem, que a gente não precisa ficar se comentando, que eu acho que às vezes fica muito vulgar, porque o que aconteceu? A Bianca, ela nunca veio com essa vulgaridade que muitas acabam soltando. sim, sim, Porque como naquele momento que a Casa dos Artistas, que eu vi a proporção, que eu conversei com crianças, com senhores, sim, eu vi que não precisava ter um linguajar chulo para a gente poder estar mostrando a nossa voz. sim, Então, ou seja, um banheiro masculino onde acontecem orgias dos homens, eles podem ter, mas uma mulher trans que nunca aconteceu um índice, não existe um índice de uma mulher trans ir no banheiro feminino e ir lá tentar oportunar uma criança que está fazendo as necessidades sim, fisiológicas claro. dela. Nunca teve isso. Mas ainda há um grupo pequeno de mentalidade pequena, ignorante, porque isso é uma ignorância, que fala ainda que briga. E se essas mulheres que brigam e esses homens que brigam por essas mulheres trans que estão no banheiro soubessem que lá no outro banheiro que acontece isso e aconteceriam coisas piores, elas não deixariam nem os maridos entrarem nos banheiros, porque daí cairia a consciência. Mas elas não têm essa consciência, porque daí é a ignorância de falar homem, nasceu homem e mulher vai morrer mulher. A gente não fala da biologia. A gente fala mesmo é como se fosse a mentalidade, que é a mente. A mente é diferente. É como se fosse um computador que veio com uma peça diferente. E nessa peça não se encaixa. E ainda existe esse preconceito ainda com as mulheres trans. Imagine para um banheiro que você vai lá fazer xixi, porque uma mulher trans jamais vai pegar e fazer xixi em pé na frente de uma pessoa, porque ela morre de vergonha de fazer uma coisa dessa. Pelo contrário, o banheiro feminino sempre foi um lugar para a gente falar de maquiagem, e nem de ficar lá dentro, porque é um lugar já meio que pesado, né? Porque todo mundo fica fazendo Sim, mas outras. Bianca, eu vou te dizer uma coisa, essa ignorância das pessoas, e realmente existe muita, mas eu acho que se as pessoas tivessem a oportunidade de conhecer
através de um depoimento seu, como você falou agora. É como se fosse uma peça de computador que veio diferente. Que veio Essa é com a um melhor erro. definição. Definição. Mas eu acho que a vulgaridade de algumas pessoas, de algumas travestis, é que causa essa má impressão nas pessoas. Vou ressalvar sempre isso. Se nós mesmas não mudarmos as nossas atitudes, infelizmente não conseguiremos mudar a opinião de todos. Então, por quê? Porque não adianta eu chegar aqui dentro, como eu já vi muitas mulheres trans, e você sabe muito bem, aqui em São Paulo a gente já viu isso, elas estarem trabalhando na frente da casa das pessoas, fazendo necessidade na frente da casa Sim. das pessoas, fazendo outras coisas, deixando preservativo, gritando com os moradores. Por quê? Porque Aí está o grande problema. que daí não muda a realidade. Agora, enquanto a gente tiver, não, a menina está trabalhando ali na prostituição, é um submundo, mas ela vai ali na frente, ela junta o papel dela, ela não precisa fazer isso, ela vai num banheiro adequado, ela faz as coisas corretas, as pessoas se sensibilizam e veem que elas estão ali só para trabalhar e ter um sustento de vida. Porque você sabe que a cada dia aqui em São Paulo vai chegando muitos corpos de muitas novidades, e se não tiver essa atualização na cabeça delas, para a gente poder estar entrando na sociedade, infelizmente a gente vai ficar parada no mesmo tempo. Antigamente as pessoas que faziam programas, as acompanhantes, as garotas de programas, né? Hoje se chama as meninas do job. Do job. Né? Eu acho que hoje nem preconceito tem, as meninas do job, não sofrem preconceitos. Mas a trans sofre o preconceito por essa imagem que outras deixaram. Né? A grande percepção das pessoas acabaram mudando por essa questão do avanço. E assim, a gente acabou vendo que, mesmo... Você lembra que teve uma época que a mulher trans era muito envolvida em escândalos? Como assim? O escândalo como se fosse... Saiu com ela quebrou todo o quarto do mostrar que era famosa. Inclusive, ela já nem existe mais. Teve outras que saíram com famosos e acabaram pegando e fazendo isso. Teve uma onda, assim, muito grande. Me conta uma coisa. Parece que um jogador do Palmeiras, há pouco tempo atrás, um jogador do Palmeiras saiu com uma garota trans e parece que ele fez um pix para ela e ela jogou na internet, foi alguma coisa assim? Também, mas isso daí não adianta nada, porque você vai ter aquela notoriedade naquele momento, mas depois você fica queimada com o serviço. Imagine se eu tivesse naquela época colocado lá que o Silvio Santos saiu comigo, que nunca aconteceu isso, né? Mas até mostrar que focinho de porco não é tomada, teria saído muitas coisas, eu teria fechado as portas em todos os lugares. Rede Record é maravilhosa comigo. A Rede TV também muito maravilhosa comigo. E todas as outras emissoras, Band. Nossa, mas eu, como jornalista, fico imaginando uma capa. Silvio Santos saiu com você, Bianca Soares? Saiu, porque eu tava lá no programa. Não dessa forma, ele saiu como meu patrão, né? Que foi no programa mesmo, a gente se encontrou muitas vezes, né? Não foi uma vez. Você lembra depois da minha eliminação, que daí tinha o outro domingo, daí depois teve outro domingo, depois eu tive que voltar novamente. Ele me ligou pessoalmente, eu não acreditei. Quando eu falo, você sabe que o Silvio Santos me ligou? Você é a prova. Tem pessoas que não acreditam que o dono daquela emissora ligou naquele meu celularzinho, bagaceiro azulzinho, você lembra que eram os primeiros celulares que existiam, que não existia essa tecnologia. Me ligou conversando comigo, porque todo mundo achava que era um produtor, tal coisa, e não, foi ele o próprio ligou. No número que eu trabalhava ainda no site, olha. Verdade. Silvio Santos te achou no site e ligou pra você? Ele pegou com a produção, coisa, né? Mas ele me ligou no meu telefone, ele teve todo esse trabalho. Você voltaria, Bianca, com aquela maior educação do mundo? Você faria isso? Eu não pensei duas vezes. Eu tinha uma produtora, ela falou assim, você tinha que ter combinado o preço antes, tal coisa. Mas eles já pagavam um preço justo pra gente estar ali dentro, né? Eles já tinham essa questão toda de você estava dentro da atração, tinha a cada semana, cada um ia ganhando um dinheiro legal, tal coisa. Não tinha como eu pegar e querer
passar por cima disso, e sem falar que é a oportunidade única de você poder estar voltando novamente. Quantos foram eliminados e não puderam ter essa oportunidade de poder voltar para a atração para se justificar? Já eu não, já fiquei quase 2 semanas lá dentro. Foi tão Sim. legal, tão E divertido. falando de dinheiro, você ganhou muito dinheiro depois da Casa dos Artistas? Ai, ganhei, gastei. A gente ganha, a gente gasta. Tenho minha casa própria, mas ainda continuo pagando ela, porque igual, eu sou uma pessoa que eu compro uma casa, eu vou lá e compro uma outra casa, eu acabo vendendo aquela e compro uma mais cara. Eu, Sei. sabe, para não ter essa coisa de se aposentar. Como uma boa mulher, nunca está satisfeita com nada. Nunca, nunca. O aposentar, eu acho que pra mim é ficar imaginando que é morrer. Ai, mas você tem 42 anos de idade, mas infelizmente você sabe que o Brasil ainda tem preconceito com a idade da mulher, tem preconceito com a ideologia de gênero dela, tem preconceito por tantas coisas que a gente coloca na ponta do lápis. Se você tá com o cabelo diferente, tem preconceito. Da japonesa tem preconceito, da mulher preta tem preconceito. Sempre tem, né? Tem todas essas questões. Então, para mim, foi muito gratificante ganhar, mas ao mesmo tempo a gente sempre está querendo ganhar mais, porque para não ter essa questão de você morrer. E você merece ganhar mais. Você merece ganhar sempre muito, porque você é muito talentosa, você é muito humilde, você é muito cativante, você é uma pessoa muito iluminada, viu? Muito iluminada mesmo. Eu te agradeço também, idem, você é uma pessoa muito fofa, mas assim, a gente vai tendo essa sintonia, sabe? Você que Sim. trabalha com a televisão, você sabe que tem pessoas que não têm a mesma sintonia que a gente. Verdade. Que às vezes fazem até mais sucesso, mas a gente não consegue ficar do lado ali por essa questão delas serem, não ter a mesma energia. E a gente é um cabo de energia, que a gente faz uma corrente e nisso se torna a corrente do bem. Eu sempre falo, vamos se unir na corrente do bem, que isso que é a corrente do bem, é essa harmonia da gente não precisa... de eu não chegar aqui e não estar contando aquele bando de... Sabe, me perguntam assim, qual é a novidade? Eu não sei ter aquele ego de chegar e falar, eu fui pra casa dos artistas, eu fiz tal coisa. Eu não consigo, eu não tenho isso. Mas você não precisa, todo mundo te reconhece, todo mundo lembra, você é muito marcante. Na parada, menino do céu, que lindo que foi, parabenizar o Nelson Matias, que é o diretor-geral, o Heitor Werneck, que é o artístico, a Adriana, que é do trio, que me cedeu para mim estar no trio. Já é o 2º ano que eu tô indo com o trio da Adriana. E, assim, o carinho das pessoas, e isso que você falou, em todos os lugares que a gente vai passando, eles vão fazendo coraçãozinho, mandando Que beijo. lindo isso, que lindo. Essa harmonia, essa corrente, essa coisa que a gente precisa. Sabe por quê? Tudo que a gente planta, a gente colhe. E você plantou tudo isso. Você plantou coisas boas, você plantou amizades, você plantou respeito. E o que você colhe é isso. Muito legal. Agora me diz uma coisa, eu fiquei sabendo que você teve muitos envolvimentos com famosos. Ah, eu tive. Me conta. Olha, eu tive, mas eu acabei me tornando a Bianca e tendo 21 anos de carreira, porque eu nunca fui de expor as pessoas. Isso. Eu acho que essa questão de ter o namoro é muito legal, mas é uma coisa que a gente não precisa expor. Igual teve muitos famosos, que a gente não precisa comentar o nome, que acabaram se mostrando assim, a sexualidade delas e, infelizmente, acabaram tendo muito preconceito, né? Que a gente vê, eles tiram de mocinho e fica muito ruim. Bianca, a última pergunta para você, que um divisor de águas na sua vida foi a Casa dos Artistas, sem dúvida, né? E o outro divisor de águas foi o filme que você protagonizou com o Alexandre Frota. Na verdade, o filme, assim, o que foi o boom é que o Alexandre Frota, ele era um mocinho da época.
Ele era aquele Sim. mocinho bonito que comia todas as mulheres e que todas estavam ali. Você via a tiazinha jogando calcinha pra ele. Ele era meio que um Vando das mulheres, Sim. Símbolo né? sexual por muitos e muitos anos, né? Nossa, ele era um sex symbol masculino, tanto Sim. do G Magazine, tantas coisas que ele estava ali protagonizando. Ele fazia o universo. Sim. E ele não aceitaria gravar com um homem. Ele mesmo falou isso. Até ele fez G Magazine, mas não se compara ao filme que a gente fez. Sim. E ele sempre foi muito fofo. Confirmou. Confirmou. Vamos lá, pode continuar, Bianca. Pode Ele sempre continuar. foi É o Frota. Isso é é o fantasma do É Frota. o Frota, é a praga O Frota dele. vem. Ele veio da Você conhece ele muito Conheço, bem, Frota é né? meu amigo, pô. E esse Casa dos Artistas também. Também. Uma pessoa muito gente boa, gente fina. Nesse momento, eu nunca vou falar mal de uma pessoa que chegou e me ajudou naquele momento. Mas não me ajudou tanto, porque eu era a mocinha da época. Sim. E ele ali naquele momento, ele soube usar, ele soube fazer o marketing, porque era uma coisa que era nova. Aliás, ele é bom nisso. No marketing, o Frota é fantástico. Ah, você viu ele no Hulk? Vi. Você viu ele no Hulk. Como bom produtor de televisão, eu vi que ele é fera. É, bastante. Mas, independente disso, pela causa dele ter abraçado a causa, sabe? Sim. A causa trans e ter sido um repercussor como eu. Todo mundo chama repercussora, Sim. sabe? A pioneira. E isso e o filme, eu falo isso, o filme era uma coisa que não se vendia em loja nenhuma, locadora nem nada. Tinha Playboy para as meninas, mas para mim não existia nada que eu fosse ganhar dinheiro. E o filme era uma coisa que vendia 100, 200 fitas, porque o pessoal tinha preconceito de ter nas suas casas e até na locadora eles tinham Imagina. preconceito. Então eram produtoras muito pequenininhas, era um mercado meio mequetrefe para elas. Hoje em dia que veio o avanço da internet, que a Bianca veio da internet. A internet se reuniu e começou o avanço da internet quando eu fui para Casa dos Artistas. Sim. Inclusive, o primeiro blogger que teve 1 milhão de visualizações foi o meu, que era, que era o boom. Antes, os bloggers tinham 5 mil visualizações, era muito pequena a coisa, a dimensão. Agora, depois que veio essa questão da internet, porque era o único lugar que tinha acesso para Bianca, e não iam precisar passar numa locadora ou qualquer coisa. Mas, independente, todas as locadoras do Brasil inteiro, em todos os motéis, tinham um filme da Bianca. Que legal, que então, bacana. foi uma coisa assim que, ao mesmo tempo, eu vendi areia no deserto. Eu fiz esculturas de areia e vendi no deserto, que foi uma coisa assim impossível de se vender no Brasil. E quando eu vim, eu vendi 1 milhão de cópias. Até o entanto, a produtora foi revendida e hoje em dia tem essa divisão de estar pulando de um lugar para o outro, que eu já não sei mais nem onde que é. Bianca Soares ganhou muito dinheiro e vai ganhar muito mais, Bianca. Amém, graças. Amém. Bianca, muito obrigado. Você é uma amiga fantástica. Tenho muito orgulho de ser seu amigo. Eu que te agradeço. E você viu campanha política e quantas meninas agora avançaram com a campanha política. Carolina Iara, a nossa maravilhosa Amanda Pascoal, que eu quero que você venha aqui conversar com ela. Amanda Pascoal tá convidada. Amanda tá convidada a vir falar aqui no Fala Belo. Contar a tudo Érica pra gente. Hilton, A Érica pelo Hilton, amor de fantástica. Deus, trazer a Érica Hilton também, minha amiga. Claro. A Carolina Iara, que é maravilhosa, e fala também de tantas outras culturas, que é afro, ela tem um ilê maravilhoso, ela também é da bancada feminista. Então, são pessoas que são muito importantes para a nossa sociedade nesse exato momento. E muito obrigada pelo carinho. Agradeço também o carinho de todos os meus fãs que estavam na parada, a todas as pessoas que estavam fazendo coraçãozinho, me mandando beijo. Aquilo me fortifica, carrega a bateria para o resto do ano. E eu espero que a gente possa estar trabalhando também e estar vendo sempre esse lado LGBTQIAPN+, mais aflorado, com respeito, dignidade, adentrando em todos os lares, em todas as famílias. E um enorme beijo e muito obrigada. Obrigado, Bianca, mais uma vez. E não perca o próximo episódio do Fala Belo. Histórias reveladoras, como foi a da Bianca Soares.